Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Professor Carlos, de matemática. Estou gravando aqui a nossa primeira aula sobre o tema porcentagens. Porcentagens, como a gente sabe, é um tema muito presente, né, no nosso dia a dia, tanto nas transações comerciais, né, quanto na vida financeira mesmo. Qualquer coisa que você vai comprar, né? Quando você compra à vista, muitas vezes você tem um desconto de uma certa porcentagem, né? Então, devido à sua importância, essa é a nossa primeira aula. E a gente vai gravar uma outra aula respondendo alguns problemas aí sobre porcentagem. Sou o professor Carlos Antônio, de matemática. Quando a gente fala em porcentagem, pessoal, porcentagem, o próprio nome já diz, o próprio nome ele é bem sugestivo, porcentagem, né? Por 100. Tem todo um contexto histórico, né, do próprio símbolo, né, por cento, até chegar na forma que ele é representado hoje. Mas sendo mais objetivo, né, indo direto ao ponto, quando se fala em porcentagem, existem três formas básicas de representar uma porcentagem. É muito importante a gente saber isso, né? Vocês vão entender mais na frente por que é importante, é bem importante a gente saber essas três formas de representar uma porcentagem. Então, aqui eu tenho uma tabela. Na primeira coluna aqui, a gente tem a forma percentual, que a gente fala. Forma percentual de representar uma porcentagem. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 87%, 4%, 12,5%. Isso aqui a gente chama de forma percentual. Como é que a gente representa agora na forma fracionária, nessa segunda coluna aqui? Ó? É muito simples a ideia da forma fracionária de representar uma porcentagem. Por exemplo, quando eu tenho aqui ó, 87%, pessoal, atenção, qualquer número que vier acompanhado por esse símbolo aqui, igual está aqui 87%, né, a gente lê, a gente pode pegar esse número e imediatamente eu posso pegar esse número ó, e dividir esse número por 100. O próprio nome já diz 87%. 87 por 100. Né? Então, essa aí seria a forma fracionária dessa porcentagem, 87 sobre 100. Se vier acompanhado desse símbolo, simplesmente você pega o número dividido por 100. 87%, forma fracionária, 87 sobre 100. Olha esse outro exemplo aqui embaixo, muito simples também. 4%. Como é que a gente pode representar isso aí? Ó, 4, não vem acompanhado do símbolo por cento? Então, por 100. 4 sobre 100. Muito simples, né? Como eu estava dizendo. Ó, 12,5%. 12,5%. Não importa se o número é inteiro ou se o número é decimal. Veio acompanhado do símbolo por cento, então eu posso escrever, ó, 12,5 12,5 sobre 100. Então, essa aqui é a forma fracionária de escrever essas porcentagens. 87% é a mesma coisa que 87 sobre 100. 4% é a mesma coisa que 4 sobre 100. 12,5%, 12,5 sobre 100. Isso aqui é a forma fracionária. Na verdade, se trata da mesma coisa. Percentual, fracionária, tudo é a mesma forma de representar aquela quantidade, né? Ó, e a gente tem ainda uma terceira forma de representação de porcentagem, que é a forma decimal. Como é que funciona essa forma decimal? Simplesmente você vai pegar 87 sobre 100, não tem 2 zero aqui? 2 zero? Então, sendo bem direto, a gente pode dizer o seguinte, esse 2 zero significa que você vai ter duas casas após a vírgula, 87 centésimos. 87 centésimos. Então, a forma decimal disso aí fica 0,87. Essa aqui é a forma decimal, entendeu? Dessa porcentagem.
87%, 87 sobre 100, 0,87. É a mesma coisa, só que representada de três formas diferentes, forma percentual, fracionária e decimal. Daqui a pouquinho a gente vai entender por que é importante a gente saber representar essas três formas, né? Ó, 4%. 4% é a mesma coisa que 4 sobre 100. Qual que seria a forma decimal disso aí? Pessoal, no caso aqui, ó, 4 centésimos, né? 4 centésimos. A gente tem que ter muito cuidado para não confundir isso aqui com 40%, ok? A forma decimal dessa porcentagem aí, ó, seria ó, 0,04. Duas casas após a vírgula, né? Na verdade, é o seguinte, a gente considera esse número 4, ele é um número inteiro, né? A gente considera que tem uma vírgula aqui, ó. Porque quando não tinha uma vírgula aparente, a gente considerava que essa vírgula estava aqui após o 4. Quando eu faço divisão 4 centésimos, 4 sobre 100, essa vírgula ela se desloca ó, duas casas aqui para esquerda. Então, ela vai parar nesse lugar bem aqui. Ó. Por isso que 4 sobre 100, a fração é a mesma coisa que 0,4. A vírgula sai daqui onde ela está e desloca aqui duas casas para a esquerda. Então, vai dar 0,04. Mesma coisa que 4 centésimos. Olha essa outra aqui, ó, 12,5%, que é 12,5 sobre 100, que é... Qual que é a forma decimal? Que a gente representa essa outra fração aqui, ó. A mesma coisa, a vírgula não está aqui, ó. A vírgula não está aqui entre o 2 e o 5, então a vírgula vai se deslocar ó, duas casas para a esquerda. Ó, 12,5, né? Se eu faço aqui na divisão por 100, 12,5, né? Então, essa vírgula aqui, ela faz se deslocar ó, uma, duas. Ela vai parar nesse lugar bem aqui, ó. Aqui antes do 1, ó. Então, vai parar aqui, ó. Antes do 1. E a forma decimal fica, ó, 0,125. Essa aqui é a forma decimal. Então, é só a gente ter aquele cuidado de voltar a vírgula duas casas para a esquerda. Vamos dizer assim, 87 sobre 100. A vírgula sai daqui do 7, 1, 2. 4 sobre 100, ela volta duas casas. 12,5%, ela volta duas casas, no final fica 0,125. São três formas diferentes de representar a mesma coisa. Eu vou apagar essa outra aqui, porque a gente não vai usar, eu vou deixar só a forma decimal, quando a gente chega na forma decimal. Muita atenção nisso aí. Forma percentual, fracionária e decimal. Vamos fazer algumas atividades sobre isso aí. Vamos fazer algumas atividades sobre esse assunto aí. Bem simples. Ó, primeira atividade. Escreva cada porcentagem a seguir em forma de fração. Então, escreva cada porcentagem a seguir na forma de fração. Então, ele quer simplesmente a fração. A gente já sabe, quando vem acompanhado desse 1%, 1%. Qual que é a fração? A gente acabou de ver aí na questão anterior. Vai ficar 1 sobre 100. Se vier acompanhado desse símbolo por cento, você pode pegar o número imediatamente dividir ele por 100. Olha essa outra aqui, ó. 15%. Qual que é a fração de 15%? Ó? 15 sobre 100. Olha essa outra, ó, 4,5%. Pessoal, muito simples achar a fração correspondente. 4,5 sobre 100. Ele só quer a fração. 138%. Então, vai ficar 138% por 100. Então, bem simples. Aqui na questão não pediu. Mas se caso aqui na questão falasse, essa aqui é a forma percentual, essa aqui é a forma fracionária. Se aqui na questão perguntasse qual que é a forma decimal disso aqui. Então, 1 sobre 100, 1 centésimo. Isso aqui vai dar 0,1
0,01. Não pediu na questão, mas se pedisse, essa aqui seria a forma decimal. É importante também a gente saber transformar na forma decimal. Daqui a pouco a gente vai entender por quê. 15 sobre 100. A gente pode colocar 0,15, né? Forma decimal. A vírgula se desloca 2 casas para a esquerda. Aqui estava antes do 1, 2 casas para a esquerda. Olha essa aqui, ó, 4,5%. 4,5 sobre 100. Então vai ficar 0,045. Porque na verdade a vírgula estava aqui entre o 4 e o 5, então ela se desloca. Ó, 1, 2 casas para a esquerda. Na divisão por 100. Olha essa outra, ó, 138 sobre 100. A vírgula está aqui após o 8, ó, então ela se desloca. 1, 2. Vai ficar aqui entre o 1 e o 3. Então vai ficar 1,38. Essa aqui é a forma decimal. Pessoal, na questão não pediu. Pediu só a forma fracionária. Você podia parar aqui na fração. Mas caso pedisse, a gente podia colocar também a forma decimal. Ok? Então, bem simples essa questão aí também. Por que é importante a gente fazer forma percentual, fracionária e decimal? Por que é importante? A gente vai já entender. Olha aqui a questão 2. Eu vou apresentar 3 maneiras diferentes da gente responder essas porcentagens aqui. 3 maneiras diferentes. Tem gente que desenvolve diferentes técnicas, né? Mentalmente, tem gente que consegue resolver tranquilamente questões envolvendo aí porcentagem. Por 100, o próprio nome já diz, né? Por 100, parte 100. Calcule as porcentagens correspondentes. 2% de 600 laranjas. Quanto é que é 2% de 600 laranjas? A gente viu aí na questão anterior, essa aqui eu vou responder da primeira maneira, fazendo pela lógica mesmo, entendeu? Pela lógica mesmo, né? Vamos dizer assim, sem nenhum outro cálculo aí. 2%, qual que é a fração de 2%? 2 sobre 100. O próprio nome já está dizendo, pessoal, ó, 2 de 100. 2%, 2 sobre 100. Não foi isso que a gente viu agora há pouco? Ou seja, o que isso quer dizer? Ó? O que 2 de 100? De cada 100, tu pega 2. Então, veja bem, eu quero 2% de 600. Eu sei que de cada 100 laranjas, eu vou pegar 2 laranjas. É o que está dizendo. Então, um exemplo, de 200 laranjas, eu vou pegar quantas laranjas? Essa forma aqui a gente não vai fazer nenhum cálculo, pode fazer só utilizando a lógica mesmo. De cada 100, tu pega 2. Então, se for 200, tu vai pegar quanto? 4 laranjas, entendeu? De cada 100, tu pega 2. Então, 200 eu vou pegar 4. Se for 300 laranjas, no caso, fazendo pela lógica, ó, 300 laranjas, de cada 100 tu pega 2, né? Então, quanto é que é 100? É 2% de 300, se perguntasse. 2% de 300 é igual a 6. Se fosse 600 laranjas, veja bem, ó, aqui é a quantidade, é 600 laranjas de 300. Tu não pegou 6? Então, de 600 laranjas, ó, 300 tu pegou 6 laranjas. Então, de 600, aqui não é o dobro, ó. Daqui para cá não é o dobro. Então, aqui tu vai pegar o dobro de laranja. Vai dar o total de 12 laranjas. Esse aqui é o total. Então, 2% de 600. 2% de 600. Isso aí, ó. 2% de 600 é igual a 12. Dá para a gente fazer pela lógica. É só de cada 100 tu pega 2. 100 tu pega 2, 200 tu pega 4 e assim sucessivamente. Então, 2%, 2 sobre 100. Essa é uma maneira, muita gente consegue fazer isso tranquilamente. Quando é um número inteiro, né, que não tem um número decimal, dá para fazer tranquilo isso aí. 2% de 600 laranja vai dar um total de 12 laranjas.
Vamos aqui para a questão B. Se tu quiser usar essa forma e der para usar, tranquilo. 30% de 58. 30% de 58. Ó, aqui eu já vou usar o seguinte. Pode fazer daquela maneira? Pode. Só que aí eu sei que 30%, a gente acabou de ver forma fracionária e forma decimal. 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100. Não é a fração? 30 sobre 100? Que é igual também a 0,30, né, na forma decimal. Forma percentual, fracionária e decimal. Aqui eu posso usar qualquer uma dessas duas maneiras aqui. Eu vou pegar aqui, ó, 30 sobre 100. Eu vou trabalhar com a forma decimal dessa... eu vou trabalhar aqui com a forma decimal. Vou trabalhar com essa forma decimal aqui. Ó. Eu, particularmente, eu gosto muito de trabalhar com a forma decimal todas as vezes, porque dá para fazer muito direto o cálculo. Eu vou usar isso aqui agora. 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100, que é 0,30. Aí tu quer calcular 30% de 58. É só multiplicar. Ó. Aí você só vai fazer a multiplicação. 0, deixa eu colocar isso aqui mais para cima um pouco. Trabalhando com a forma decimal. 0,30, que é 30%, mesma coisa, só porque está na forma decimal, vezes 58. Isso aqui também você faz o cálculo bem direto. Eu posso sempre usar a forma decimal dela? Pode. Quer calcular 25% de alguma coisa. 25% é 25 sobre 100, que é 0,25. Aí, por exemplo, quer calcular 25% de 1.000. 0,25 vezes 1.000. Faz bem direto. 30% de 1.000, 0,30 vezes 1.000. 30% de 58, 0,30 vezes 58. Aqui também usando a forma decimal. É outro método que a gente pode usar. 8 vezes 0, 8 vezes 0 aqui, ó. 8 vezes o número 0. Dá 0, né? 8 vezes 3, 3 vezes 8. 3 vezes 8 aqui vai dar 24, né? 24. Só que 24 e vai só fazer a multiplicação. 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 3 é 24. Vai 2 aqui, ó. 8 vezes 0. 8 vezes 0 é 0, né? 8 vezes 0 é 0. Só que subiu 2. Então vamos colocar esse 2 aqui, ó. Aí eu vou pegar agora o 5 e multiplicar pelos números aqui de cima. Já fiz aqui com o 8, multipliquei por todos os números lá, agora eu vou multiplicar o 5, né? Aí eu pego 5 vezes 0. 5 vezes 0 vai dar 0. Não pode esquecer de deixar uma casa, porque aqui já é dezena, né? 5 vezes 3. 5 vezes 3, aí vai dar 15. Então, vai colocar o 5 aqui, ó. E sobe 1 aqui, ó. 5 vezes 0. Dá 0, né? Só que aí subiu 1. Então, a gente vai colocar esse 1 aqui, ó. Aí agora eu vou pegar isso aqui e somar, né? Multipliquei o 8 por todo mundo, multipliquei o 5 por todo mundo, agora eu vou somar. 0 mais nada aqui, ó, vai dar 0, né? 4 mais 0. Continua 4. 2 mais 5. 2 mais 5 aí no caso já vai dar 7, né? Aqui o 1. Mais nada, continua 1. Entre quais números que eu vou colocar a vírgula aqui? Entre 1 e 7, entre o 7 e o 4, entre o 4 e o 0. Aí você vai observar aqui, ó. Esse número que está multiplicando aqui, 0,30, não tem duas casas decimais? Não tem dois números após a vírgula, que é o 3 e o 0? Então, você conta da direita para a esquerda. Ó. 1, 2. Aí a vírgula vai ficar aqui, ó. Entendeu? Vai de acordo com o número que está multiplicando aqui, com o número decimal. Então, o resultado final vai dar 17,40, né? 17,4. 30% de 58. 30% de 58, ó. Metros, né? 30% de 58 metros vai dar 17,4, né?
Ah, professor, não era 40? Pessoal, tanto faz, né? Aquele zero lá à direita, não tem mais nada após aquele zero, a gente pode até eliminar ele se quiser. Então, vai dar 17,4 metros. 17,4 metros. 30% de 58. Então, observa que aqui eu já usei a forma decimal. Entendeu? Por isso que todas as vezes que tu quiser usar a forma decimal, pode. Só fazer a multiplicação direta. Vamos aqui para a próxima questão. Ó, 10% de R$ 530,50. 10% de R$ 530,50. Vamos fazer logo a forma fracionária e decimal. 10% na forma percentual, qual que é a fração de 10%? Qual que é a fração que representa 10%? 10 sobre 100. A gente já acabou de ver isso aí, né? 10%, 10 sobre 100. Qual que é a forma decimal? 0,10, né? 0,1. Que é 10 sobre 100. Duas casas após a vírgula. Ah, se eu quisesse usar essa forma decimal aqui, ó, poderia. Eu só pegava aqui, ó. 0,10 vezes 350, já achava o resultado direto. Né? Mas eu posso usar também a fração se eu quiser. Então, professor, como é que faz para usar a fração? Agora eu quero usar a fração. Atenção, como eu falei, aqui é outra maneira, mas o resultado vai dar o mesmo. Agora eu vou usar a fração, 10 sobre 100. A que você achar melhor, você usa, mas eu poderia usar aqui 0,10 tranquilo, sem problema também. Então, 10 sobre 100, 10 centésimos. Aí eu vou pegar a fração agora. 10 sobre 100 vezes, vezes R$ 530,50. Isso aqui vai ser igual. Se tu quisesse usar 0,10, repito, tu poderia usar, mas aqui agora eu vou usar essa fração aqui agora. 10 sobre 100 vezes R$ 530,50. Não poderia usar também se eu quisesse, no caso aqui, a fração. Aí como é que a gente faz a multiplicação de fração? A gente vai multiplicar aqui, 10 vezes esse por esse, multiplica 10 vezes 530,50 e depois o resultado que der, então aqui a gente multiplica vezes o resultado que der dividido, multiplica, divide por 100. 10 vezes 530,50. Pessoal, aqui a gente pode usar a seguinte estratégia. Nem precisa eu fazer o cálculo. Se você fizer o cálculo da multiplicação, tranquilo. 10 vezes esse número aqui, não tem problema. Mas tem uma dica que eu vou dar, o seguinte. Quando você faz uma multiplicação por 10, o que acontece? Na multiplicação por 10, a vírgula ela se desloca uma casa para a direita. É isso que vai acontecer. Toda a vida. Multiplicação por 10, a vírgula ela se desloca uma casa para a direita. Multiplicação. Se fosse por 100, ela deslocava duas casas para a direita. Se fosse por 1.000, 3 casas para a direita. E assim sucessivamente. Então, o que isso quer dizer? 10 vezes R$ 530,50, isso aqui vai dar 5.305,0. Olha só o tanto que é simples. Né? É ou não é simples? Você vai pegar a vírgula vezes 10, uma casa para a direita. Então, ela vai ficar, a vírgula sai aqui entre o 0 e o 5, ela vai ir para esse lado. E aí eu vou pegar isso aqui dividido para 100. Na divisão por 100 agora, né? Que multiplica por 10 e divide por 100. Outra dica, também para facilitar. Multiplica por 10, a vírgula vai uma casa para a direita. Dividido por 100. Aí, em vez de ir para a direita, ela vai se deslocar duas casas para a esquerda, na divisão por 100. Entendeu? Tem uma lógica para isso aí, viu? Tem um porquê disso aí acontecer, a gente não vai entrar nesse mérito agora. Mas na divisão por 100, duas casas aqui para a esquerda. Então, isso aqui vai dar 53,05.
Ó, porque a vírgula não estava aqui depois do 5, ó, então ela vem 1, 2, aí ela para aqui entre o 3 e o 0. Aí aqueles últimos 0 lá, nem precisa a gente colocar. Então, olha só o tanto que fica fácil fazendo dessa forma, pessoal. Utilizando aí, agora eu utilizei a... Agora eu utilizei a fração, né? Vou colocar o resultado bem aqui na frente. Igual, a resposta final, em reais, R$53,05. Porque que na resposta final, lembra que na divisão por 100, a vírgula se desloca 2 casas para a esquerda. Então, como eu falei, existem essas, vamos dizer, 3 maneiras. É só uma questão de prática, né? Você pegar e praticar qualquer uma delas. Aí tem muitos vídeos diferentes na internet. Se você pode pausar esse vídeo, pode rever novamente, né? E qualquer dúvida, também eu estou à disposição. Então é isso aí, ó.